Convidamos os senhores vereadores para tomar assento, para dar início à nossa audiência. Quero convidar para assumir a primeira secretaria o relator, vereador Hélio Sando. E peço que ele faça a chamada de todos os seus vereadores. Vereador Adeilson Super. Ausente. Vereador Anadelso Pereira. Presente. Vereador Arnaldinho Borgo. Vereador Arnaldinho, presente. Vereador Bruno Lorenzucci. Presente. Vereadora Dona Arlete. Presente. Vereador Mirim Montebeller. Ausente. Vereador Ivan Carlini. Presente. Presente. Vereador Oswaldo Maturano. Oswaldo Maturano. Ausente. Vereadora Patrícia Crisanto. Ausente. Vereador PM Chico Siqueira. Presente. Vereador professor Eliosandro Matos, presente. Vereador Reginaldo Almeida. Presente. Vereador Ricardo Quiabai. Ausente. Vereador Rogério Cardoso. Presente. Vereadora Tia Nilma. Ausente. Vereador Valdir do Restaurante. Presente. Vereador Zé do Renascer. Presente. Senhor presidente, 11 senhores vereadores responderam à chamada. Queria informar as senhoras e os senhores e as lideranças comunitárias. O presidente dessa comissão é o vereador Rogério Cardoso. Ele está aqui presente. Cadê o Rogério? Que é o presidente dessa comissão. O relator é o vereador Hélio Sando. Membro dessa comissão, o vereador Arnaldinho Borgo, se encontra presente. Membro dessa comissão, o vereador Anadelso está presente. Também o membro dessa comissão é o vereador Oswaldo Maturano, que não está presente ainda. Que está presente. Desde já eu quero agradecer a cada um das senhoras e senhores que atenderam o pedido dessa comissão para participar dessa primeira reunião do PDM, onde que eu vou passar essa presidência agora para o vereador e o presidente dessa comissão, vereador Rogério Cardoso. Nosso cordial boa noite a todos que estão presentes conosco nessa Casa de Leis. Estamos felizes com a participação de todos, de toda a sociedade civil organizada, lideranças comunitárias, todos que estão conosco nessa noite, uma noite histórica, uma noite importante para o município de Vila Velha, onde estaremos debatendo o plano diretor municipal através de sua revisão. Queremos convidar para compor a mesa, juntamente comigo e com o vereador Eliosandro Matos, os outros membros que compõem a comissão especial do PDM. Convidar o vereador Anadelso Pereira. Convidar o vereador Arnaldinho Borgo. Convidar também o vereador Oswaldo Maturano. São os vereadores que compõem a comissão especial de análise do PDM. Queremos também convidar para compor a mesa o secretário de Desenvolvimento Urbano
do município de Vila Velha, o secretário Antônio Marcos Machado, representando neste ato a Prefeitura Municipal de Vila Velha. De acordo com a chegada, né, de outras autoridades, nós também estaremos convidando-os para compor a mesa. Quero registrar também a presença dos nobres edis, vereadores dessa Casa de Leis, vereador Reginaldo Almeida, que está presente, vereador Bruno Lorenzucci, que está presente, o vereador Bruno Lorenzucci também é suplente dessa comissão, vereador Valdir do Restaurante, que está presente, vereadora Dona Arlete, está presente, vereador PM Chico Siqueira, está presente, vereador Mirim Montebelli, está presente, vereador José do Renascer, também está presente. A revisão do PDM foi protocolizado nessa casa sob o processo número 7079 de 2017, dado entrada nessa casa no dia 20 de dezembro de 2017. Tomada todas as cautelas legais, o presidente desta casa, o vereador Ivan Carlini, através de ato formal, instituiu a comissão especial que analisaria o processo de revisão do Plano Diretor Municipal, Lei 4.575 de 2007. Nós falaremos novamente a composição dessa comissão. Vereador Rogério Cardoso como presidente, vereador Eliosandro Matos como relator e membros dessa comissão, vereador Arnaldinho Borgo, Oswaldo Maturano e Anadelso Pereira. Esse ato foi publicado no Diário Oficial do município, nos jornais de maior circulação do nosso estado, dando publicidade. E nós aqui, estamos dentro dos princípios que regem a administração pública, e um dos princípios que regem a administração pública é o princípio da publicidade. Nós formalizamos, através de convite, para diversas entidades. Diversas entidades foram convidadas para participar dessa sessão. E eu pergunto ao vereador Eliosandro Matos, nosso nobre relator, se o convite da audiência pública foi realizado cumprindo as formalidades legais que o ato requer. Senhor presidente, Rogério Cardoso, da comissão encarregada pelo Poder Legislativo, através do presidente da Casa, da Câmara Municipal, vereador Ivan Carlini, os jornais de maior circulação do Estado, o jornal A Tribuna, o jornal A Gazeta, o Diário Oficial e as redes sociais, incluindo o site da Câmara, realizaram de modo amplo, com a ajuda de todos os vereadores da Casa, a mais ampla divulgação necessária ao atendimento do disposto no artigo 37 da Constituição Federal, que preceitua a publicidade dos atos da administração, bem como o preceituado no artigo 40 da Lei 10.257, Estatuto das Cidades, com todo o apoio da assessoria de imprensa da Casa e também da Procuradoria Legislativa deste Poder. Muito bem. Gostaríamos de convidar para compor esta mesa o capitão Felipe Mancini Pereira, comandante da Companhia do Corpo de Bombeiros de Vila Velha. Gostaria aqui também
Nós queremos agradecer a participação de todos os líderes comunitários, todas as nossas... Permito. Presidente, perdão pela falta deste relator. Todos os movimentos populares de Vila Velha, todos os movimentos comunitários, todas as associações de moradores receberam os convites expressos e assinados por Vossa Excelência e por mim, as entidades representativas da sociedade civil também, ambientalistas, o Ministério Público, todos os promotores individualmente foram convidados para participar do presente ato, assim como as entidades de classes, de natureza empresarial, de natureza ambiental, né, a ampla divulgação. E peço vênia a Vossa Excelência para registrar a chegada do vereador Ricardo Cabai, que é membro suplente dessa comissão. Muito bem. Eu gostaria de perguntar ao nobre relator como serão as formalidades dessa audiência pública. Senhor presidente, conforme entendimento dos membros desta comissão, e inclusive também entendimento partilhado com o Movimento Popular na semana passada, a presença à audiência terá por objetivo a apresentação pelo Poder Executivo Municipal, representado neste ato por Sua Excelência, o senhor Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, professor Antônio Marcos, que dará conhecimento a todos os presentes e à população através da divulgação, inclusive que está sendo feita neste ato por rede social ao vivo, né? E que também estará disponível no site da Câmara depois a completa audiência, do projeto que o Poder Executivo enviou e que inicia sendo objeto de apreciação da sociedade através dos seus representantes nessa Casa de Leis e para o qual se abre este Poder Legislativo a receber as sugestões de toda a sociedade civil de forma democrática, como é um princípio de todos os vereadores e vereadoras desta Casa e como é um hábito e um costume de todos os vilavelhenses. Muito bem. Então, o secretário fará a exposição inicial. Em seguida, a comissão ouve por bem ouvir a palavra do professor Dória Porto sobre um segmento importante da cidade, que é o segmento de economia criativa e a perspectiva de construção de uma cidade inteligente. Em seguida, este relator falará sobre as reuniões temáticas que serão realizadas no interregno entre as audiências públicas, a fim de que a sociedade possa ter o mais amplo direito à participação e possa balizar, ao final, a posição de todos os vereadores e do Poder Legislativo Municipal. Senhor presidente, cumpre também dizer a Vossa Excelência que, além do aspecto da ampla participação que a Câmara proporcionará, que o que se dá no que toca à participação popular não será a produção de um novo projeto de PDM. O projeto é o projeto que veio do Poder Executivo, onde foi debatido inicialmente em todos os bairros, em diversas reuniões temáticas, em diversas audiências, e para o qual contamos também com importante apoio e auxílio jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil, para que tudo ocorra dentro dos princípios da legalidade e da formalidade, que são exigências da Constituição Federal. Muito bem. Quero registrar também a presença da vereadora Tia Nilma, procurador da Câmara, doutor Rodrigo. Já chegou aqui nessa casa o representante ou a representante da OAB, já está com a gente? Ou do Ministério Público, do Poder Judiciário, Defensoria Pública, algum? Quem é? Ministério Público? OAB, por favor. Gostaria que a senhora pudesse compor também conosco, fazer a composição da mesa, a representante da OAB. A audiência pública
um instrumento de participação popular. Nós vamos estar aqui dando oportunidade a todas as manifestações. Todas as manifestações serão bem-vindas no processo de construção dessa revisão do PDM. O PDM, um instrumento importante para a nossa cidade, um instrumento de ordenamento da cidade, um instrumento importantíssimo para o desenvolvimento econômico e sustentável do nosso município. A Prefeitura realizou diversas audiências públicas, audiências temáticas, várias propostas foram elaboradas e entregues à equipe do professor Antônio Marcos, que tomou todas as diligências cabíveis e possíveis para a elaboração dessa revisão. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o professor Antônio Marcos Machado, nosso secretário de Desenvolvimento Urbano, parabenizá-lo, professor Antônio Marcos, pelas cautelas tomadas, pela exposição do tema. Vossa Excelência, juntamente com toda a sua equipe, deu publicidade, deu transparência, e nós gostaríamos que, neste momento, Vossa Excelência também passasse para nós como foi o estudo, como foram as discussões, e apresentasse para nós o plano de revisão do PDM. Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês, atender um convite da Câmara, que também sempre atendeu o nosso convite quando nós estávamos fazendo a revisão do Plano Diretor Municipal 4575. Nós constituímos uma equipe de trabalho muito qualificada, está aqui presente, quase toda, e trabalhamos também com várias parcerias institucionais. Eu entendo que esse é um momento do ambiente legislativo. Nós tivemos o nosso momento do Executivo, cumprimos as formalidades e buscamos produzir o melhor documento possível. Mas a democracia ensina que os poderes são independentes e devem também ouvir a sociedade e colher as suas proposições, de modo que o processo de melhoria contínua possa incorporar ou agregar alguma nova contribuição. Hoje, o protagonismo é da Câmara de Vereadores. Nós funcionamos como um apoio e como uma explicação para algo que, eventualmente, não tenha ficado claro para a sociedade, para o próprio corpo de vereadores. Chama a atenção o fato de que, na Câmara de Vereadores atual, nós temos vereadores que já participaram da administração pública. Isso é um fator muito positivo. Além da qualificação própria de ser do Legislativo, tem também essa qualificação da experiência da administração pública, da gestão pública, que tem os seus diferenciais em termos de processo decisório. A revisão do PDM foi pública, transparente, disponível no website da Prefeitura, e creio que, pelo que eu estou vendo aqui, a grande parte das pessoas, se não quase todas, participou e esteve presente nas nossas reuniões, ou contribuiu pelo website da Prefeitura. Apresentar todo o PDM, todo o PL que nós fizemos aqui hoje, eu creio que não seria o mais proveitoso para todos que estão aqui, mas colher informações, colher sugestões, críticas também, as críticas são importantes, para que nesse processo de melhoria nós tenhamos condição de crescer junto com a Câmara de Vereadores. Portanto, presidente, tenho a maior honra
de fazer parte desse processo, posso destacar alguns itens desse PL, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, porque nós criamos os núcleos de desenvolvimento que vão permitir situações de geração de emprego e renda importantes para a cidade. Nós vimos agora a importância de um polo tecnológico, por exemplo, no nosso município vizinho, Vitória, não é? E nós temos, nos núcleos de desenvolvimento, essa possibilidade de inclusão. Também, na área ambiental, temos inovações, contribuições importantes com zoneamentos ambientais, especialmente na área da Lagoa Encantada. Opa! E volto a dizer, não é? O processo de construção, ele não se exaure, ele não acaba, né? É importante que se tenha essa contribuição. Também na questão do sombreamento, que aflige a cidade, né, há muitos anos. Hoje tem uma definição clara do que pode ser construído, do que não pode ser construído. Esse PL, ele tem muita clareza nisso, né? As indefinições que muito comumente iam para o Condur, porque a própria 4575 não resolvia, não dirimia as dúvidas, ia para o Condur, atualmente tem mais clareza. Um outro aspecto foi a inclusão de uma seção relativa à economia criativa. Isso está no projeto de lei, também é bastante inovador, porque é uma previsão legal para que a gente desenvolva mecanismo de economia criativa, que não é cidade tecnológica, não é cidade digital, mas é uma forma de gerar emprego, renda e desenvolvimento econômico, usando o talento das pessoas, especialmente aquelas pessoas cujo talento não estão incluídos, ou na academia, na universidade, ou no processo intelectual de uma cidade, né? Uma outra questão importante do novo PDM, do projeto de lei, na verdade, é a organização do que preceitua o Estatuto das Cidades. Então, constava na 4575, mas não com a determinação e com a clareza que consta hoje. Dessa forma, eu acho que é muito importante hoje, presidente, Adelso, nós ouvimos a sociedade, que a sociedade tenha voz para se manifestar, especialmente no que conhece, e a gente tentar contribuir para que algumas dúvidas sejam sanadas, algumas contribuições sejam observadas hoje. Não posso prometer a vocês, hoje é um ambiente da Câmara de Vereadores, e isso é bacana, a forma de democracia é assim, mas eu, como secretário de Desenvolvimento Urbano, e a minha equipe está toda aqui, queremos ouvir essas opiniões, essas sugestões, e vamos certamente dialogar com todos vocês. Tá? Muito obrigado, e que se dê o processo, então, democrático de participação popular. Queremos passar novamente a palavra para o nosso nobre relator, que explicará como serão algumas outras formalidades. Senhor presidente, na forma do que a comissão deliberou, nós iniciamos já a coleta de sugestões pelo ambiente virtual, através do site da Câmara, do portal da Transparência, no portal da Ouvidoria, no canal da Ouvidoria. Os cidadãos e cidadãs que queiram fazer uso do meio virtual, eu só pediria autorização a Vossa Excelência para fazer uma correção de data, que a data para a oferta de sugestões da população estava previamente fixada para o dia 6 de maio. Entretanto, 6 de maio será um dia de domingo. Eu pediria a Vossa Excelência, ouvidos os membros da comissão, que transferisse a data para a segunda-feira, por ser dia útil, dia 7 de maio. Os cidadãos também terão e cidadãs terão a possibilidade de participarem das questões de natureza temática. Teremos reuniões temáticas entre os espaços
de uma assembleia e outra, para tratarmos especificamente de questões regionais ou de questões de natureza temática. Por exemplo, questões de natureza ambiental. Teremos um dia com ambientalistas para trabalharmos a questão do meio ambiente. E situações pontuais também regionais serão abordados por nós em reuniões de natureza regional, na medida em que as demandas venham a surgir. Temos algumas solicitações que foram feitas já à comissão, como a solicitação de um espaço específico para tratar da questão ambiental e também de um dia específico para tratarmos de mobilidade urbana, conforme retirado de reunião na semana passada, com algumas entidades que requereram uma reunião com a Câmara para entender os procedimentos que nós vamos adotar e que estão sendo expostos por meu intermédio agora. As solicitações de entidades podem também e devem ser feitas, porque as virtuais são consideradas também formal, devem ser protocoladas no protocolo da Câmara, endereçada à Comissão de Revisão do PDM e assinadas pelos representantes das entidades da nossa cidade. Foram convidados também, senhor presidente, vale dizer, entidades como associações de classe, como associações dos contabilistas, que querem também um debate específico para a melhoria dos procedimentos contábeis, favorecendo a um ambiente de negócio que possa gerar crescimento na nossa cidade, com redução de burocracia, que não é uma matéria, que é uma matéria específica para os contadores da cidade. Então, nós iniciamos e coletaremos, através do telefone da ouvidoria, as solicitações de audiências temáticas. E também, na reunião de hoje, a reunião de hoje é uma reunião preliminar, é uma prévia, é um momento de start, é um momento de darmos início a essa produção de oitivas que nós iremos fazer aqui, especialmente o relator. Nós não teremos reuniões aqui que iremos debater a cada reunião o PDM inteiro. Isso não seria racional, não seria razoável. E também, cumprindo o princípio da razoabilidade, nós organizaremos essas reuniões temáticas para cumprir o princípio da razoabilidade. Existem formulários que estão sendo entregues aí, e eu peço que, se não for entregue ainda, que as assessorias que estão trabalhando, eu peço a ajuda das assessorias dos vereadores que estão na comissão, que estão com os formulários das perguntas e das solicitações, para que faça chegar a todos os cidadãos que estão com assento na plateia os formulários para solicitações, sugestões, perguntas e questionamento de qualquer natureza. Então, as assessorias eu peço que sejam diligentes, no sentido de que todas as pessoas tenham os formulários e, de preferência, sejam distribuídas canetas também, para que as pessoas presentes possam fazer as suas solicitações. Preliminarmente, então, nós teremos, senhor presidente, só repassando, o protocolo da Câmara com as solicitações, com as sugestões que venham de qualquer cidadão ou de qualquer entidade da sociedade civil, protocolo, para cumprir o princípio da formalidade, de modo virtual, novamente, reiterando, o site da Câmara no canal da ouvidoria, e tudo será tratado de modo público. Aquilo que for acolhido pelo relator ao final do trabalho será juridicamente explicado e será, do ponto de vista urbanístico, também explicado ao solicitante. E aquilo que também, porventura, possa ferir a um preceito legal ou a um preceito urbanístico,
também será explicado de modo extremamente respeitoso, mas direto e sincero, tanto pelo ambiente virtual, quanto através do protocolo. Então, senhor presidente, era esse o esclarecimento dessa relatoria. Quero registrar a presença, chegou a essa casa, a vereadora Patrícia Crisanto, está conosco aqui. Registrar a presença também do coronel Oliveira Costa, comandante do 38º Batalhão de Infantaria, Exército Brasileiro. Também presente conosco o subsecretário de Indústria e Comércio do Estado do Espírito Santo, senhor Neucimar Fraga. E também o subsecretário de Desenvolvimento Urbano, Jefferson, que convidamos também para a mesa. Nós convidamos aqui o professor Dória Porto, que estará com a palavra durante 10 minutos. Alô. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Especial de Revisão do PDM de Vila Velha, excelentíssimo senhor presidente Ivan Carlini, da Câmara dos Vereadores, excelentíssimo senhor Liosando Matos, relator da revisão do PDM, senhores vereadores componentes da comissão, meus senhores, minhas senhoras, como nós estamos falando de PDM, a gente gostaria primeiro de pontuar, na nossa visão, Vila Velha. Na realidade, nós enxergamos 7 Vila Velhas diferentes. Uma Vila Velha de comércio exterior, lá naquela região de Paú, voltado para o comércio internacional. Uma Vila Velha voltada para o turismo, inclusive o turismo religioso, seja aqui no Convento da Penha, seja Jesus Vida Verão, né? O turismo, então, é o segundo Vila Velha que nós vemos. A Vila Velha da cultura, nós temos lá a Barra do Jucu, né, com a questão cultural de Vila Velha. Nós temos uma outra Vila Velha, que é a do agroturismo. Até agora eu falei 1, 2, 3, 4. Nós temos a Vila Velha da área da moda, lá no Polo da Glória, lá em Santa Inês. 5. Nós temos, Vila Velha, na realidade, é uma cidade universitária. A quantidade de escolas, de universidade e faculdade que tem, é uma cidade universitária. 6. E, evidentemente, e na minha visão mais importante, a cidade dos moradores, de todos nós e de todos os senhores. Então, são 7 Vila Velhas que nós enxergamos, cada um com a sua especificidade, mas que não se conectam, né? Ao lado do comércio exterior, com o lado do turismo, com o lado do turismo religioso, com a moda, e que nós estamos trazendo aqui para os senhores vereadores e para a população de Vila Velha, é que nós gostaríamos de construir uma 8ª Vila Velha. Uma Vila Velha que articulasse todas essas 7 Vila Velhas, que nós chamamos de Vila Velha, transformar a Vila Velha de uma cidade tradicional numa cidade inteligente, criativa, sustentável e principalmente humana. E é nesse ponto, então, que eu gostaria, nesses 10 minutos, eu acho que eu espero falar até um pouco menos, de chamar a atenção que, no PDM proposto, nós articulamos com a Prefeitura de Vila Velha, com o secretário Antônio Marcos, e tem um capítulo, que ele até chamou a atenção, o capítulo 4, de desenvolvimento econômico, que no artigo 35 da proposta de PDM, tem o item 11, que diz o seguinte, no artigo 35 do capítulo 4,
estimular o associativismo, o corporativismo e os princípios da economia criativa. No artigo 36 do mesmo capítulo 4, é colocado que há necessidade de fazer um plano municipal de desenvolvimento econômico sustentável. Porque, evidentemente, a palavra sustentável é muito importante, sustentável no amplo sentido da palavra, no sentido de meio ambiente, no sentido de qualidade de vida, no sentido de prioridade do ser humano. Então, nós temos, nesse capítulo aí do desenvolvimento econômico, esses dois pontos. E foi colocado uma seção específica, uma seção 1, nesse capítulo 4, que é da política de desenvolvimento da economia criativa. E coloca o seguinte no artigo 37, que o município de Vila Velha, através desse Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável, promoverá o desenvolvimento da economia criativa e sustentável na cidade de Vila Velha. E, no inciso 1, já se fala o que é essa questão de economia criativa. A economia criativa, como o nome diz, prioriza a criatividade das pessoas. Evidentemente, desde que a humanidade nasceu, que ela é criativa. Os homens das cavernas, a população da caverna já eram criativos. Mas por que nós falamos de economia criativa? Porque se é só criativo, tá certo? E se não tiver um mercado para isso, será apenas uma boa ideia. E quando a gente fala em economia criativa, significa se desenvolver alguma coisa criativa, mas que tenha mercado, né? Que tenha consumo para essa criatividade, para essa inovação. Tá certo? Então, a economia criativa, em resumo, é isso: é usar a criatividade das pessoas e transformar isso em mercado. No artigo 38 desse capítulo, a gente desenvolve 4 itens do que o que são essas economias criativas. E o primeiro é o patrimônio cultural, né? Dentro do patrimônio cultural, nós temos o artesanato, por exemplo, a gastronomia, o turismo a sítios de valor histórico, estão dentro desse bloco de patrimônio cultural. Então, artesanato, gastronomia, tá certo? E turismo a sítio histórico estão dentro do patrimônio cultural de Vila Velha. O outro item são as artes. A música, o teatro, o circo, a dança, as artes plásticas, as artes visuais, é o segundo bloco, né? Então, o primeiro é o patrimônio cultural, o segundo são as artes, o terceiro bloco são as mídias, né? É o mercado editorial, a produção de audiovisuais, cinema, artes visuais, televisivas. E o quarto bloco são o que a gente chama de criações funcionais. Na criação funcional, nós temos a arquitetura, a publicidade, a moda, o design, né, o desenho que é feito nos vários pontos, a parte de software, a parte de tecnologia da informação. Então, esse conjunto é o conjunto que forma a economia criativa e que está detalhado no capítulo 4, na seção 1. Rapidamente, qual é a importância, por que da importância da economia criativa? Porque ela tem várias dimensões. Primeiro, ela tem uma dimensão política. Por que uma dimensão política? Porque ela precisa de políticas públicas para se desenvolver. Esse é o motivo por que está se colocando e se propondo esse item dentro da revisão do PDM. Né? Ela tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão social e cultural. Ela é transversal à economia criativa. Ela está na cultura, ela está no comércio, ela está na indústria, ela está na tecnologia, está no turismo. Ela é onipresente, a economia criativa.
ela está na área da educação, está no trabalho, está no lazer, está no entretenimento. Ela é inclusiva, tá certo? A criatividade está em todas as classes sociais. Portanto, todas as classes sociais são criativas, todas as classes sociais podem desenvolver a economia criativa, e isso está ressaltado na proposta que está na revisão do PDM. Ela é intemporal. Por quê? Porque você pode usar o conhecimento do passado, a cultura que tem em Vila Velha, as tecnologias usadas atualmente, né? Daí o nome de cidade inteligente que estamos propondo, né? Cidade inteligente, criativa, sustentável e humana. E tem uma pluralidade também, porque ela usa a herança histórica, a diversidade cultural que Vila Velha tem, tudo isso está dentro da economia criativa. No artigo 37, voltando, eu falei do 38, voltei para o 37, o item 4 coloca o papel do poder público, né, como sendo facilitador para o desenvolvimento da economia criativa. Isso é um item que está no artigo 37. O item 8 do artigo 37 coloca a possibilidade de se desenvolver polos criativos e sustentáveis. O secretário Antônio Marcos, inclusive, citou a questão da política, de um polo tecnológico, né? Mas pode ter polo tecnológico, polo criativo, isso está previsto a possibilidade de ter esses polos em várias áreas, não está dizendo qual é a área, tá certo? Mas onde tiver possibilidade, está previsto, pode ser no bairro, pode ser numa região do município, isso está previsto no artigo 37. Também está previsto no item 12 do artigo 37... Professor Dória, Pois só não. fazer uma ressalva. O tempo do senhor já acabou? Está acabando. Já acabou, mas vou dar mais 2 minutinhos Tá, para ok. conclusões finais, tá? Então, estou indo para a conclusão. Eu deixei por último, que está previsto aí, que é para considerar a economia criativa e sustentável de Vila Velha como propriedade coletiva do povo vilavelhense. Isso está claramente colocado, não é de ninguém, é do povo de Vila Velha. E, por causa disso, não pode ser uma política de governo, de um determinado governo. Tem que ser uma política de Estado. Para ser política de Estado, tem que perpassar vários governos. E por isso que nós defendemos que ela esteja presente dentro do PDM, porque o PDM são 10 anos, portanto, coloca mais do que uma gestão pública. Né? Esse é o nosso ponto. E, para terminar, nós gostaríamos de fazer uma proposta. O vereador Eliosandro deu essa oportunidade. Nós gostaríamos de propor uma reunião temática para a gente detalhar um pouco mais e discutir um pouco mais como é que a gente pode implantar Vila Velha sendo uma cidade inteligente, criativa, sustentável e humana, portanto, sendo uma cidade boa para viver, boa para se trabalhar, boa para se investir, boa para visitar e boa para estudar. Muito obrigado e eu espero o apoio de todos os senhores para esse capítulo da economia criativa que deve todos vocês. Obrigado. Nesse momento, eu vou passar a palavra para o nosso nobre relator. Nós abriremos a fase das perguntas que foram feitas por escrito. Depois nós estaremos abrindo para as perguntas orais. Senhor presidente, tem 3 perguntas que foram enviadas. Uma pessoa mandou em branco, não colocou nem o nome, nem a pergunta. 2 outros cidadãos, Tarcísio, ou é o mesmo, Tarcísio de novo, mandaram também sem perguntas, sem cargo e sem entidade. Temos a pergunta enviada pelo senhor Walter Leno Noronha, da Waltercom, solicitando uma reunião temática específica para tratar da tabela das atividades econômicas, que está no PDM. Então, temos já formalizadas na Assembleia 2 solicitações de temáticas específicas. A primeira, feita pelo professor Dória Porto, a outra pelo
Walter Leno Noronha, para a Associação dos Contabilistas da cidade. Se Vossa Excelência entendesse por bem, poderíamos agendar essas temáticas para terça-feira e quinta-feira da semana que vem, porque não conflitariam com a reunião dos vereadores com as sessões ordinárias, para que nós não atrapalhemos o andamento normal da casa. É procedimental. Agradeço a Vossa Excelência. A outra sugestão é de Newton da Silva Lima. É uma solicitação de inserção de uma manifesta vontade dele e da família dele de fazerem a colocação de um parque natural entre Glória, Jaburuna e as proximidades da Escola de Aprendiz de Marinheiro. Aí teríamos que tecnicamente avaliar. A outra, da senhora Irenileia Bossoá, solicita a palavra para exposição de fatos críticos do plano diretor. É claro que nós tínhamos solicitado a ela, na reunião passada, que fizesse de modo formal essa solicitação. Mas eu acho que o momento de hoje é de nós estabelecermos os procedimentos que nós vamos ter pelos próximos quase 2 meses, mas nós não vamos prejudicar o direito da dona Irenileia, e eu pediria a Vossa Excelência que fosse dada a palavra a ela e a cada pessoa da plateia que desejar falar pelo prazo de 2 minutos, para que os encaminhamentos fossem feitos, iniciando pela senhora Irenileia. Nós temos várias outras perguntas que eu já passo aqui para o relator. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, só para encaminhar as perguntas aqui que foram feitas, né, o dique de Caçaroca vai ser elevado em 80 centímetros e o Estado vai continuar construir um reservatório, né, Eduardo Pignaton. Então, quer dizer, eu acho que isso aqui caberia para a temática do meio ambiente, para nós estabelecermos como um ponto de debate. Aqui, Luiz Freire Silva, há alguma preocupação da Prefeitura em admitir a importância de que aqui, Zé Nilton? Dos alagados de Vila Velha e toda me dá ajuda aqui. E toda a biodiversidade, também para a questão do meio ambiente, para a temática específica. Silvia Lorenzoni, arquiteta, sugestão: o novo texto do PDM está eliminando por completo o incentivo ao uso misto nas edificações. Ok, aqui a gente poderia debater sobre índices construtivos, fazer uma temática sobre construção civil na cidade. É a sugestão do relator, senhor presidente. Se Vossa Excelência e os membros demais da comissão concordarem, faríamos uma audiência específica com a construção civil para debater uma temática. Qual será o papel de desenvolvimento da região atendida pela rodovia Darli Santos e Leste-Oeste? Admilson B. Vieira pergunta sobre o papel de desenvolvimento da região, das regiões onde estão a 388 e a 447. A sugestão e requerimento do vereador Bruno Lorenzucci é de que tenhamos uma temática específica sobre mobilidade urbana, que eu sugeria a Vossa Excelência que fosse na primeira terça-feira após a realização dessas duas audiências. Se o vereador Bruno aquecer, mobilidade urbana seria a terceira temática. Aqui, Zenilton, me dá uma ajuda aqui. Maria do Carmo. Gostaria de saber o que vai ser
gostaria de saber o que vai ser feito para proteger as lagoas da região 5. A minha sugestão é que na quinta-feira subsequente a essa terça-feira, nós tenhamos uma temática sobre canais, lagoas e cursos d'água da cidade. Se Vossa Excelência e os membros da comissão concordarem. Nascentes d'água também. Perfeito. Canais, cursos d'água, nascentes, rios, lagoas, uma audiência específica para hidrologia. A quinta-feira subsequente à da semana que vem. Ok? Nós temos 4 temáticas marcadas. Terça que vem a primeira, quinta que vem a segunda, na terça semana, da outra semana mais uma temática, na quarta outra temática. O vereador Bruno está lembrando aqui que nós, com os telefones de vocês colocados aí nas fichinhas que estão sendo entregues, a Câmara pretende criar um grupo de WhatsApp com todos que estão presentes nessa reunião e outros que desejarem participar, para a gente poder interagir de forma permanente até a fase final. E também teremos a colocação do calendário no site da Câmara. Então, todos receberão por WhatsApp, todos que colocaram seus números de telefone nas coisas, e quem não, nas fichinhas, e quem não colocou, eu faço a solicitação de colocar, para que o canal de comunicação também, além da formalidade, nós tenhamos o WhatsApp também para agilizar os encontros entre nós e para darmos mais transparência a tudo que faremos de hoje por diante em relação ao PDM. Então, senhor presidente, chegou aqui também mais pergunta de Marco Antônio Martins. Solicita a revisão dos parâmetros urbanísticos do núcleo de desenvolvimento de Alvorada. Aí é a questão também para a construção civil, para um debate específico sobre índices urbanísticos. Aqui, Fábio Nogueira Teles, o que a Câmara pensa sobre a outorga onerosa. Nós iremos aqui, a Câmara ainda não tem um juízo de valor e vai ter um juízo de valor após as audiências públicas que nós hoje iniciamos. Isanildo Silva, Azeia, Alagado de Vale Encantado, não pode ser reduzida, e sim ampliada, tornando um corredor ecológico entre Rio Jucu e Rio Marinho. É ótima sugestão para a gente debater regionalmente também no que toca ao meio ambiente. Nossas áreas naturais não fazem parte da economia criativa. Nossas áreas naturais não fazem parte da economia criativa? Nós, no debate de economia criativa, a pergunta é de Geraldo Gomes, teremos a oportunidade de verificar, talvez não tenha sido possível para o requerente aqui da pergunta ter entendido a fala do professor Dória Porto, mas o meio ambiente é importantíssimo no projeto de economia criativa que hoje iniciou-se conhecimento aqui na cidade. Aqui, Zanilton, me socorre aqui. Gostaria de 2 minutos para falar no microfone. Flávio Mendes da Silva. Flávio Mendes da Silva, gostaria de 2 minutos para falar no microfone após a nossa querida Irene Leia. Gedre, arquiteta. Acerca da falta de limite de gabarito. Aí também teremos que fazer a específica sobre construção civil e índices urbanísticos, para a gente poder... Anderson Bardotti, artista. Como a implementação da economia criativa se dará em Vila Velha? Como a implementação da economia criativa se dará em Vila Velha, nós teremos aqui essa temática na próxima terça-feira, que será a primeira temática, e a gente terá a possibilidade de largamente dissertar sobre isso aqui. Como é que é? Vê aqui, Bruno.
como a implementação se dará em Vila Velha, no Campo das Artes, no Campo das Artes, se a Câmara aprovou uma lei de censura. se a Câmara aprovou uma lei de censura. A economia criativa estará contemplada no PDM. O juízo de valor do amigo é de todo o direito dele, como o da Câmara, o direito de legislar. Em nome dela, os 17 vereadores falam por si aqui. E não é o tema que nós estamos tratando. Hoje o nosso tema é de procedimentos em relação à discussão do PDM. A gente respeita o conceito do amigo, a gente respeita o que ele pensa a respeito de uma lei que a Câmara, de forma soberana, aprovou, acolhemos a crítica dele, mas vamos voltar para o nosso ambiente. Ok. Senhor presidente, tem uma última pergunta. Flávio Castro, agora me ajuda para poder eu não errar, para não ser chamado a atenção. Temática para discutirmos o número de pavimentos nos bairros Interlagos 1 e Morada do Temática para discutir o número de pavimentos de Interlagos 1 e Morada do Sol. Aí será na audiência de construção civil, com índices urbanísticos, e que nós teremos especificamente para isso. Senhor presidente, surgiu mais uma aqui. Essas perguntas eu peço a gentileza de que todas elas sejam guardadas, porque elas farão parte do acervo do trabalho desta comissão, que vai levar ao relatório para o conhecimento de todos os vereadores. Assim como todos os vereadores deram essa responsabilidade aos membros dessa comissão, por respeito a todos os vereadores, nós devemos ter todo o material coletado pela comissão, apresentados à sociedade, e apresentados à sociedade, que aqui é representada também pelos vereadores. Como é que? Nancy. temática para aprofundar núcleos de desenvolvimento. Temática para aprofundar núcleos de desenvolvimento, conceitos e propostas. Ok, tem aqui o telefone dela, nós vamos colocar. Senhor presidente, devolva a palavra à Vossa Excelência. Nós vamos passar agora para as perguntas orais. Nós temos aqui, chegou a nossa mesa, 3 inscritos, pela ordem. Irene Leia, representante do Fórum Popular de Vila Velha, Eduardo Pignaton e Flávio Mendes, nesta ordem. Cada inscrito terá 2 minutos para fazer as respectivas considerações. Passaremos então agora para Irene Leia. Boa noite. Veja bem, por que eu não fiz uma pergunta por escrito? Porque nós temos um documento de 30 páginas. Porque o Fórum Popular discute o PDM desde 2011. E nós participamos ativamente das audiências públicas feitas pelo Executivo, analisamos esse PL artigo por artigo, formulamos as nossas divergências por escrito, vamos protocolar amanhã, são 30 páginas. Quem quiser receber esse documento, deixa o e-mail com a gente, que nós vamos compartilhar. Eu quero explorar algumas dessas divergências que nós já vimos. O artigo 11 do PL diz o seguinte: é condicionante da política urbana de Vila Velha a preservação dos bens e recursos naturais que integram o seu patrimônio ambiental e cultural, principalmente. Aí vem as unidades de conservação instituir, as áreas frágeis, alagadas e alagáveis. Eu vou parar por aqui. Eu quero dizer a leitura do artigo. Muito bem, isso está definido. Você vai lá no macrozoneamento. A área da Lagoa Encantada, parte dela é uma zeia A, zeia B, só que o anexo 1 da lei, que vem com um plano de mobilidade, ele recorta, passa por sobre a Lagoa do Barco, a Lagoa da Árvore, aqui as fotos da Lagoa do Barco, da Lagoa da Árvore, acaba com o que resta da região de alagados de Vale Encantado, das nascentes que ainda estão. E anexo de uma lei é parte da lei. Então, tem uma pegadinha nesse PL que é preciso estar atento. Nós já fizemos uma reunião, já colocamos isso. 2, eu sei que não vai dar tempo, mas
a questão das tabelas de uso, que o Conselho de Contabilidade muito bem colocou. Não tem nesse... Porque nós estamos falando da reforma de uma lei. Então, não é uma lei que vai começar do zero. A tabela de usos e ocupação por zoneamento precisa ser atualizada, sem dúvida. E precisa ser atualizada segundo o CNAE, que é o Código de Atividades Econômicas do IBGE. Agora, uma coisa é atualizar, outra coisa é suprimir. E não tem tabela de atividades por zona de uso. A gente estranhou muito. Um outro capítulo é a questão da outorga onerosa. E aí é um papo longo, não é, gente? Que é difícil a gente discutir isso rapidamente, mas se a gente quer dar efetivamente a outorga onerosa, que é uma forma do empreendedor arcar junto com o município dos ônus, não é, do desenvolvimento de uma região, é preciso estabelecer coeficiente de aproveitamento básico e máximo. E se o coeficiente básico for alto, você nunca que vai aplicar a outorga onerosa. Ela entra na lei e não vai ser aplicada. Então, nós estamos propondo coeficiente de aproveitamento básico igual a 1 para toda a cidade. Quer construir acima disso? Vai pagar a outorga onerosa. Né? Mas isso tem que ser objeto de uma discussão. Isso tem que ser objeto de uma discussão efetivamente detalhada. Tem muitos outros aspectos, gente. Em 2 minutos, não dá para falar tudo. Tem a questão das EIs, gente. Estão suprimindo 2 EIs, que já são áreas que têm moradia hoje, que tem Minha Casa Minha Vida. Não é? A questão da localização das EIs está precisando de uma nova adequação ali. Não está legal. Não é? Tem outros aspectos do macrozoneamento que a gente precisaria debater mais a miúde, e é muito pouco tempo a gente ter 2 minutos aqui para falar de 30 páginas. Então, eu quero me colocar à disposição para compartilhar esse documento. Eu vou estar ali coletando os e-mails de quem quiser, e que a gente venha para as reuniões temáticas e coloque essas questões com toda a clareza. Muito obrigada. Senhor presidente. Queremos só registrar, para registro, a Irene, urbanista, né, Irene Leia, esteve conosco numa reunião informal. Ela trouxe 2 reuniões. Ela trouxe esses questionamentos, mas é bom registrar que ficou de passar para nós através de forma, né? Nós precisamos de ter a formalidade, aqui a gente reza pelo princípio da formalidade dos atos, e ela vai estar entregando, então, a sua proposição, representando o Fórum Popular de Vila Velha, de forma por escrito, né? Obedecendo todas as formas legais. Isso, vamos estar recebendo, queremos dizer, Irene Leia, que a senhora é importante para nós, a sua participação, a participação do fórum é importante, e nós vamos estar colhendo todas as informações serão necessárias para o nosso juízo de valor. Pois não, vereador Arnaldinho Borgo. Eu quero aqui, primeiramente, dar uma boa noite a todos, e gostaria de falar em nome da nossa comissão, da Câmara Municipal de Vereadores. A Irene Leia bem colocou aqui que é muita coisa para ser debatida em 2 minutos, e realmente é. Estão previstas 3 audiências públicas, mas se houver a necessidade, nós faremos até 10, 20, 30, 40, 50. Não estamos com pressa, não queremos fazer nada correndo e nada escondido de nada e de ninguém. Estamos aqui para debater, discutir, e hoje é a primeira delas. Estamos abertos a ouvir propostas, a ouvir sugestões, ouvir críticas, porque sabemos que o debate e o diálogo vai levar a um PDM perfeito, ou quase perfeito, na cidade de Vila Velha. Então, podem ficar tranquilos que vai ser debatido exaustivamente até encontrar um ponto, um consenso, para colocar em votação esse projeto de lei na Câmara Municipal de Vereadores. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Senhor presidente, tem aqui uma pergunta que acho que
nos deixa na impossibilidade de resposta, do senhor Máximo Braga Freitas, sobre uma possível criação, um desejo dele de que seja criado uma SEASA em Vila Velha, uma segunda SEASA, mas não é objeto do projeto. Só a administração municipal, mas como é uma assembleia da Câmara, tendo a ajuda da administração, aqui tem também como vai ficar a situação do Rio Jucu, né, como é o nome aqui? Denivaldo Falcão. Então, a gente vai discutir na audiência de hidrologia, né? Então, era isso, senhor presidente, as perguntas para serem colocadas. Próximo inscrito, a gente coloca o tempo de 2 minutos, porque aqui é aberto, né, para todas as manifestações e sim, para a gente também ganhar tempo para que várias outras pessoas possam participar. Se houver se manifestar, se houver algum representante do Ministério Público nessa reunião, gostaria que se manifestar. Foi amplo, né? Convidamos todas as instituições para estarem presentes, do CREA também. Se estiver aqui, Poder Judiciário, por favor, né, se manifeste para a gente chamar para a mesa. Nesse momento, segundo inscrito, Eduardo Pignaton, pelo tempo de 2 minutos. Boa noite a todos. Primeiro, a gente tem que valorizar esse mecanismo que está fazendo com que a cidade se reencontre. Vila Velha sempre foi uma cidade muito politizada. Infelizmente, nos últimos anos, nós tivemos um distanciamento muito grande. E eu espero que esse PDM realmente reúna a cidade e a gente saia com a cidade com uma direção que faça com que realmente a gente possa encontrar um caminho onde as pessoas se sintam bem nessa cidade. Mas, em relação à discussão do PDM, nós temos hoje, o Estado vai construir, lá em Biriricas, uma grande barragem no Rio Jucu. Ele está elevando o dique de Caçaroca em 80 centímetros. Nós, domingo agora, fizemos a descida do Rio Jucu. A gente observou, já tem 3 anos, que a CESAM construiu um muro dentro do rio, aqui em Vila Velha, para virar um reservatório de água, de maneira improvisada. E o que está acontecendo? Todo o lençol freático de Vila Velha está inundado. Está inundado, é uma situação perigosa, caótica. E, infelizmente, ninguém está querendo enxergar isso. Então, vai se levar o dique de Caçaroca, o dique protege um lado da cidade, é o lado rico. O lado pobre da cidade não tem proteção nenhuma. E o que está acontecendo? O Rio Jucu está totalmente assoreado, mas está totalmente assoreado. E nós estamos tentando forçar a discussão sobre essa questão do saneamento. O que acontece? E foi aprovado, no final da gestão do Rodney Miranda, uma parceria público-privada de saneamento, em que engessa o município durante 30 anos. Não adianta botar no PDM nada de saneamento, porque a lei estadual, a PPP, não permite que nós façamos nada. Então, pode suprimir esse capítulo do PDM, porque nós não vamos poder fazer nada durante 30 anos. Quem lembra da Rodossol 25 anos, vai experimentar a PPP 30 anos. E a gente está querendo colocar essa discussão porque o Dória colocou a questão da economia criativa aqui e dividiu a cidade em 7. Esqueceu do Rio Jucu. O Rio Jucu é o principal problema da cidade. Parece que é brincadeira, né? Mas Vila Velha já fez muitos investimentos tentando se livrar do Rio Jucu. Então, é hora da gente encarar o Rio Jucu como o Rio Jucu sendo de Vila Velha. A principal estrada, o principal processo de desenvolvimento da cidade é o Rio Jucu. Sem essa água, nós não podemos trazer indústria, nós não podemos trazer mais moradia. Então, a cidade está se omitindo de discutir o que o Estado está fazendo dentro do Rio Jucu. A construção da barragem Biriricas vai secar o Rio Jucu na parte baixa todinha. Quem acredita que vai tratar esgoto de Vila Velha em 10 anos, é só ver Rio de Janeiro, ver São Paulo, ver Belo Horizonte. Você vê que nunca fizeram absolutamente nada. Vão fazer em Vitória? Vão fazer aqui? Não vão fazer. A gente vê o comportamento da CESAM, cava buraco na cidade inteira, não tira licença ambiental. Ela pode entrar no município, porque existe uma lei de saneamento estadual que não respeita as prefeituras, não respeita os municípios. Então, não adianta discutir no PDM soluções de saneamento, porque nós estamos engessados. Ou a Câmara volta a discutir essa PPP que foi aprovada a toque de caixa, goela abaixo da cidade, sem ninguém daqui ter participado disso, ou não adianta nada ter esse capítulo no PDM.
próximo, Flávio Mendes. Senhor presidente, antes do Flávio Mendes fazer uso, só colocando aqui, repassando, primeiro debate, cidade inteligente, economia criativa, na terça que vem. Na quinta, mobilidade urbana. Na terça, procedimentos e tabelas, né, requerido pela Associação dos Contabilistas. Na outra quinta, hidrologia, cursos d'água, nascentes d'água, lagoas, rio Jucu e etc. Sempre às 19 horas. Aqui na Câmara. Sempre no plenário da Câmara. Neste plenário aqui não vai haver flutuação. Posso falar? Boa noite, pessoal. Eu queria enfocar de novo o que a Irene falou, o que estão fazendo com a Lagoa Encantada e os alagados no Vale, naquele mapa do plano de mobilidade. Eu só consigo ver isso como um crime ambiental, porque, apesar do secretário ter falado da importância da Lagoa Encantada, se você olhar naquele mapa, tem estradas simplesmente cortando a Lagoa Encantada, a zeia da Lagoa Encantada, a zeia dos alagados do Vale Encantado, lagoas, morros, matas que sobraram em Vale Encantado. Imagine o impacto disso. Imagine as pessoas, principalmente as mais pobres, que moram no entorno daquela região. Se você ocupar uma área que hoje é um reservatório natural de água, essa água vai ter que ir para algum lugar. Se você passar estradas ali, vai impermeabilizar o solo, e essa água vai para onde? Essa água vai para os bairros. E, mais uma vez, as pessoas mais pobres que vão pagar. Aqui tem o representante do bombeiro, do exército, da defesa civil, que são eles que vão ter que resgatar as pessoas, igual em 2013, que ficaram embaixo d'água. Imagina a quantidade de doença que essas pessoas vão ser expostas, fora que essa área, pelo que a gente já leu, todos os planos de manejos e os nossos registros na área, é a área de maior biodiversidade de Vila Velha. E isso tudo foi graças a esforços de moradores que têm 5, 6 anos que andam na área registrando, andando dentro da Lagoa Encantada, fazendo registros fotográficos, que conseguiu colocar a Lagoa Encantada no mapa. Então, o esforço de moradores, sem esforço de ninguém, de órgão público e nada, conseguiu fazer isso. Então, fico de passar essa mensagem que muitos moradores vão correr risco se essa área for ocupada. E lembre-se que em 2013, a prefeitura, se eu não me engano, pagou um estudo para verificar essas áreas de alagamento em Vila Velha, e a gente queria saber onde está esse estudo, por que parece que esqueceram e vão ocupar novas áreas de alagados e lagoas. E a gente queria saber também da onde saiu esse estudo de mobilidade, porque durante as audiências na prefeitura, a gente perguntou várias vezes, eu mesmo perguntei, e ninguém soube explicar da onde saiu esse estudo. Teve algum debate democrático, alguma coisa sobre esse mapa, porque a gente da área ambiental simplesmente não ficou sabendo. Simplesmente tem um mapa lá na minuta que está na Câmara e ninguém sabe explicar da onde, por que essas rodovias estão passando justamente em cima dessas áreas. Senhor presidente. Flávio Mendes. Senhor presidente. Flávio, só perguntar a entidade que você representa para a gente ir para registro. Hein? Ok. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Eu queria dar uma boa noite também para o pessoal aqui que está presente, as comunidades, as lideranças. Queria também propor aqui, presidente, nessas reuniões temáticas, que a gente convida o secretário Antônio Marcos para participar, para poder dar esse respaldo para essas perguntas que está sendo colocada aqui. Porque a gente unia já todo mundo junto e já daria a resposta na altura para as pessoas que estão em dúvida do que está acontecendo. É uma oportunidade em 11 anos esse PDM, gente. É a hora de vocês realmente colocar em prática. São 11 anos que tenta fazer um PDM e não consegue. E agora é a oportunidade de fazer e fazer um PDM bom para o desenvolvimento de Vila Velha. Obrigado, boa noite. Só registrar que o secretário de Desenvolvimento Urbano, com toda a sua equipe, estará presente, né, já foi convidado, aceitou, estará presente em todas as audiências públicas e em todas as reuniões temáticas. Senhor presidente, a primeira audiência pública será no dia 3. A primeira reunião temática, perdão. A primeira reunião temática, com o tema Cidade Inteligente e Economia Criativa, será dia 3 de abril,
A segunda, sobre mobilidade urbana, dia 5 de abril. A terceira, sobre procedimentos e tabelas aqui, que foi objeto da requisição da Associação dos Contabilistas, dia 10 de abril. E a quarta, hidrologia, cursos d'água, lagoas, rios, córregos, será dia 12 de abril. Então, essas 4 já estão marcadas e que nós trataremos do objeto das colocações aqui sobre lagoas e cursos d'água, hidrologia. Aqui é o que? Marcos Túlio. Precisamos muito desenvolver condomínios na região da Barra do Jucu. Ok, a sugestão ficará para a audiência temática sobre construção civil e índices construtivos. Temos mais um inscrito, Adalto Emerick, professor de saúde coletiva e com pós-graduação, entidade UFES, odontólogo da UFES. Boa noite a todos. Eu vou falar aqui hoje nessa audiência um assunto que não foi tocado, que eu acho que ele não vai agradar muito a vocês. É que o cenário que nós temos pela frente, em termos de desenvolvimento da cidade, não é muito bom. Se nós formos tomar como exemplo a ocupação da Praia da Costa nos últimos 30 anos, pelo monopólio da construção civil no município, a Praia da Costa, uma vasta área dela, à tarde, você não tem sol. Então, foi feita uma ocupação ali que o poder público, ele, de alguma forma, ele assinou. Ele foi conivente com essa ocupação. Então, é um cenário desfavorável, porque há um problema que é uma ganância no nosso tempo, que ela vem crescendo, que nós temos que, as pessoas têm que lucrar a todo custo. Então, eu vou colocar um ponto de vista para finalizar. Eu entendo esses conceitos novos de economia criativa. Eu acho que isso tudo tem uma validade, mas tem uma questão fundamental, que nós temos que pensar uma cidade que ela seja uma cidade saudável. A cidade tem que ter saúde. E se a cidade tiver saúde, os cidadãos também terão saúde. Da forma que nós estamos pensando, que está sendo pensado o desenvolvimento da cidade de ocupação, e como em gestões anteriores, de transformar o município de Vila Velha, todo ele, no município urbano, isso seria um crime contra uma vida sustentável. E aí eu vou trazer, para finalizar, dentro da área que eu sou pesquisador, que é a saúde pública, hoje há estudos que e aí é um lado meio sombrio que eu tenho que falar para vocês, mas isso tem que ser dito. As epidemias que hoje estão circulando pelo país, a febre amarela já teve um pico aqui, está em São Paulo, há uma estimativa que os vetores vão descer para o sul do país. Em 2015 teve a epidemia do Zika vírus, gerou um desastre nas mães que estavam gestantes, naqueles bebês que nasceram. A chikungunya. Então, o ciclo dessas epidemias está relacionado, um dos fatores, e talvez um dos mais importantes, é a maneira que o homem está desenvolvendo as suas cidades. Se ele não desenvolver pensando numa cidade saudável, que equilibre o seu desenvolvimento, a sua infraestrutura, com aquilo que ela tem ao seu redor, que é o seu meio ambiente, essa cidade está fadada a ser uma cidade que não é saudável. Isso está sendo estudado, e também podemos pensar mais além em relação ao equilíbrio térmico do planeta em função das áreas verdes que tem que ser mantida nas cidades. Então eu diria para vocês o seguinte, é sombrio essa situação, que nós precisamos levar essa informação à sociedade. Ela precisa participar
e ajudar a decidir na direção de que ela pode ter uma cidade mais saudável se a ocupação dessas áreas for no sentido da sua preservação. E finalizaria por fim, quando o movimento de Vila Velha, o Fórum de Defesa, trouxe aqui alguns arquitetos recentemente para debater sobre o desenvolvimento das cidades, algumas cidades no Brasil, como São Paulo, está encolhendo. É uma coisa meio estranha, porque os arquitetos estudam a área de infraestrutura da cidade e veem que ali tem áreas que podem ser ocupadas, podem ser desenvolvidas ou otimizadas, sem precisar crescer de uma forma expansiva, criando um ônus muito grande para a infraestrutura que tem que ser alocada naquelas áreas novas. Então, tudo isso, eu acho, no desenvolvimento da nossa cidade, se nós pensamos uma cidade inteligente, essa inteligência tem que ser para que ela seja saudável para todos os cidadãos. Senhor presidente, a última pergunta escrita. Qual a proposta para a criação de áreas para a construção de cemitérios, feita pelo ex-vereador Duda da Barra? Vamos ouvir o vereador Oswaldo Maturano, membro da Comissão Especial. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores, queria saudar aqui de forma muito especial a cidade de Vila Velha, que se faz representar de forma muito qualificada. É muito bom ver essa casa cheia e a preocupação das pessoas com o debate em torno do futuro da cidade. Vila Velha, a minha percepção, é que é um sonho para muitos daqueles que moram aqui na cidade, poder trabalhar e produzir nessa cidade. Muita gente, e o movimento da Terceira Ponte prova isso, muita gente sai de Vila Velha para poder produzir, para poder empreender. Eu tenho aqui um amigo, lá da minha comunidade, Toninho. Toninho, você pode ficar de pé, por favor? Vou apresentar esse rapaz aqui, Toninho, é um morador do Ibis, ele é comerciante há 40 anos na cidade de Vila Velha, 40 anos um empreendedor, cara de 18, né? Toninho, para vocês terem ideia, o nosso PDM, ele é de 2007, nós estamos em 2018, então nós estamos indo para 11 anos que foi feito algo assim, um monstrengo que atrapalhou o desenvolvimento da cidade, travou o desenvolvimento da cidade. Eu vejo algumas poucas pessoas elogiando o que foi feito, que para mim não é digno de elogio, porque as próprias demandas da justiça provam que não há acerto, que é um desarranjo, né? A palavra do Emerick é uma palavra muito boa. Nós precisamos de uma cidade saudável e uma cidade que se volte para os seus moradores. Hoje, Vila Velha nada mais é do que uma cidade dormitório. Nós não conseguimos produzir, nós não conseguimos trabalhar na cidade, com a exceção de poucos privilegiados. Nós temos um caminhão de empresas que se deslocaram da cidade, porque não há ambiência de negócio na cidade. Parece que o empreendedor na cidade ele é inimigo da cidade. Há uma dissociação, algumas, e a minha percepção, são construídas, eu não sei a que interesse para prejudicar a cidade de Vila Velha. Há uma dissociação do setor produtivo, da geração de emprego e renda, da qualidade de vida. Um homem sem trabalho é um homem sem honra. Nós vemos que muitos empresários não conseguem se estabelecer na cidade por mais vontade, por mais desejo que ele tenha. E outra, verdade tem sim como conciliar qualidade de vida, tem sim como conciliar seriedade, cidadania com trabalho. Tem, porque nós temos cidades no Brasil que tem isso. Então nós podemos trabalhar nessa linha. Meu compromisso, quem vos fala, é uma pessoa que vem do movimento popular. Eu tenho 45 anos de idade, tenho 2 filhos, escolhi a cidade de Vila Velha para criar meus filhos, a minha família me escolheu para me criar aqui, e é onde eu quero ser enterrado, e eu quero que a minha família se crie aqui. Então eu quero qualidade de vida para Vila Velha. Então a nossa preocupação, eu estou na comissão, nós estamos vigilantes. Claro que nós precisamos conciliar isso tudo, precisamos achar, como disse o vereador Arnaldinho, com muita sabedoria, um ponto de equilíbrio.
E nós estamos sim preocupados com isso. Nós precisamos, e é uma proposta nossa, e a gente tem debatido isso, abrir os debates na cidade dentro dos prazos que foram estabelecidos pela comissão, para que nós consigamos chegar a um ponto, um denominador comum. O exemplo do Toninho, por que eu falei isso? Hoje, quem tem uma empresa, por menor que seja com 2, com 3 caminhõezinhos, você não consegue instalar uma empresa dentro de Vila Velha no grau 4. Vocês sabem o que é grau 4? Grau 4 tem vários tipos de atividade, mas uma delas é você ter uma transportadora. Você não consegue instalar. Hoje você só consegue colocar uma empresa, grau 4, em 3 áreas da cidade. A Darli Santos, que o metro quadrado chegou a quase R$1.000, agora com essa crise imobiliária ele caiu um pouco. Na área da reto portuária, ninguém tem acesso, que ali praticamente é Codesa ali, não tem nem área ali naquela região, que é a área do porto. E do aeroclube até o lixão, que também praticamente não tem área ali, tem um problema seríssimo de invasão, de ocupação, de desordenamento na cidade. Ou seja, você não pode instalar uma atividade empresarial na cidade. Para vocês terem ideia, eu vou citar outro exemplo. Na rua Ana Meroto Stefanô, que é aquela via quem vem de Cobi, que passa por debaixo da segunda ponte e contorna ali na entrada que vai para Jardim América, e passa ali pela Cezan, Corpo de Bombeiro, ali a Prete, Viação Prete. No PDM anterior, eles colocaram aquela área como estritamente residencial. Não tem sequer uma casa ali. Ali são empresas de pequenas estruturas de logística. Ou seja, foi muito mal feito, foi muito... A impressão que eu tenho, e eu não posso acusar porque eu não tenho prova, mas o sentimento que eu tenho é que Vila Velha foi sabotada. O sentimento que está dentro do meu coração, Chalub, é que sabotaram a cidade. Então, o que a gente se preocupa é para onde é que o cidadão, onde é que os nossos filhos vão trabalhar? De que forma? Como que a pessoa vai empreender nessa cidade? E sim, temos que ter preocupação com as questões ambientais, temos que ter preocupação com a delimitação. Há sim uma dificuldade na questão da delimitação, por exemplo, a questão de Jacarenema, que às vezes o debate disso trava o desenvolvimento da cidade, e realmente tem que ser, nós temos mais de 10 milhões de reais em caixa, para poder fazer instalação, para poder fazer o desenvolvimento do projeto de Jacarenema, e já se passaram 3 governos e não consegue gastar o dinheiro. A ponto do governo ser arrestado, o dinheiro do governo municipal ser arrestado para pagar dívida trabalhista. Então, gente, são coisas que causam assombro. Foi arrestado para pagar dívida trabalhista da educação. Serra, maior orçamento do Estado. Isso foi trabalhado, isso foi manipulado, isso foi feito por mãos humanas. Foram pessoas que construíram o crescimento da Serra. Viana, crescendo. Cariacica crescendo. Como é que fica a situação de Vila Velha? Então essa é a nossa preocupação. Senhor presidente, nosso mandato está vigilante, preocupado, e nós estamos prontos para ouvir e vamos participar de todos os debates para uma Vila Velha melhor para todos. Muito bem, vereador Oswaldo Maturano. Temos ainda duas sugestões, né, vereador? Senhor presidente, a primeira sugestão é quanto à realização de uma audiência pública para tratar de ocupação e uso de solo das áreas de morros e encostas. Aí, senhor presidente, a gente está tentando ajustar com o vereador Bruno uma audiência que ele deseja produzir sobre o Dia dos Autistas. A proposta da relatoria seria agendar essa reunião para o dia 19 de abril, um dia depois da audiência pública, 2 dias depois da audiência pública, dia 19 de abril. Tá. Dia 19 de abril. Então, a questão da ocupação de morros e encostas, para a lei de forma integral. Aqui, Lucas Andrade, diretor, Associação Comunitária de São Torquato. É preciso ser inserido no debate
a ocupação do solo em áreas de risco e... Aqui o que, Rogério? Risco e vulnerabilidade ambiental, como o Morro da Boa Vista, em Santo Torquato, e o Morro do Moreno. Ok, está lido. Senhor presidente, lido as duas indagações dos cidadãos. O vereador Oswaldo Maturano também sugeriu a questão do sombreamento para a gente incluir nas temáticas. Tá, nos debates. Vai estar no debate da construção civil e índices urbanísticos. Isso. Nós vamos agora abrir a palavra para os vereadores. Olha, não chegou mais para nós nenhuma inscrição, mas estamos abertos, a palavra pode ser franqueada a qualquer momento. Então, se você quer participar conosco, quer fazer a sua ponderação, o microfone vai estar aberto. Vereador Bruno Lorenzucci, pelo tempo de 3 minutos. Senhor presidente, vereador Rogério Cardoso, presidente dessa comissão, vereador Hélio Sandro, que é o relator, e os demais membros da comissão, demais vereadores, senhoras e senhores, a nossa fala na noite de hoje, dessa audiência pública, é também reafirmar nosso compromisso nesse debate tão importante para a nossa cidade. Talvez não as pessoas que estão aqui hoje participando dessa audiência pública, mas muitos moradores da nossa cidade ainda não têm ainda a percepção da importância da discussão que está sendo feita no dia de hoje e que será feita nas demais audiências públicas e nas demais reuniões temáticas. Nós estamos tratando aqui do futuro de Vila Velha, nós estamos tratando aqui do desenvolvimento econômico, sustentável, nós estamos tratando aqui do que a cidade vai ser pelos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos. Até porque essa casa, a preocupação dessa casa não é construir um plano diretor somente pelos próximos 10 anos, como a lei determina a sua revisão nos próximos 5 ou 10 anos, mas tratar desse novo plano diretor pensando já, por que não, daqui a 20, 30, 40 anos, criar e traçar diretrizes a longo prazo, a médio e longo prazo, porque Vila Velha merece que tenhamos um plano diretor atualizado, um plano de diretor que respeite o meio ambiente, como tem muita gente aqui hoje debatendo a questão ambiental, mas que respeite o empreendedor, que respeite os moradores da cidade que querem ter tanto a sustentabilidade, mas que querem ter geração de emprego, querem ter geração de renda, né? Que a cidade precisa ser integrada com a convivência harmônica. Então, nosso compromisso, o compromisso do nosso mandato, acho que o vereador Arnaldinho, na sua fala, se posicionou muito bem, que eu acho que é o sentimento desta casa, não é o sentimento só do vereador Bruno, que quantas audiências forem necessárias, quantas reuniões temáticas forem necessárias, essa casa irá realizar, essa casa irá debater exaustivamente para encontrarmos o melhor plano diretor que a história de Vila Velha já construiu para a cidade, não só de Vila Velha, mas o melhor plano diretor para o estado do Espírito Santo, e nós vamos voltar a ser uma cidade novamente atrativa e novamente com um olhar para o estado do Espírito Santo e para o Brasil. Muito obrigado. Muito bem, vereador Bruno Lorenzucci. Vamos passar a palavra novamente para o secretário de Desenvolvimento Urbano, professor Antônio Marcos Machado, para as considerações finais. Boa noite. Muito obrigado pelas contribuições de vocês. São todas muito bem-vindas. Eu anotei todas. Certamente, nas discussões temáticas, elas serão melhor desenvolvidas e toda a minha equipe que está aqui estará à disposição de todos vocês. Mas eu queria abordar 2 temas específicos que foram muito importantes e recorrentes. A questão do viário sobre a área da Lagoa Encantada, a ZEAB, né? Aquilo é um erro do mapa, o mapa G. É um projeto que foi projetado pelo governo do Estado, este viário, e quando nós fizemos o mapa... Só um minutinho, secretário. Nós pediríamos a gentileza de darmos a atenção para os encaminhamentos finais, senhor presidente, a palavra do secretário, porque este é um projeto que não é da Câmara, é um projeto da cidade
e a prefeitura também, assim como a sociedade, é parte da cidade. Então, só a título de esclarecimento, nós também continuamos analisando e reanalisando o produto que nós geramos. E essa foi uma constatação, que infelizmente no mapa, em cima da área da Lagoa Encantada, continua um viário que corta em cima e corta na parte de baixo. Esse viário não existe, até porque nós não consideramos nenhum plano de mobilidade, que ele vai ser entregue agora, foi contratado. O PDM tem diretrizes, caixa de rua, hierarquia de rua, mas ele não contempla um plano de mobilidade que vai ser uma lei específica, que vai ser encaminhada até novembro com o estudo de plano de mobilidade. O segundo ponto, que foi uma pergunta muito boa, do uso misto. Uma arquiteta, não sei se ela está aqui ainda, que falou sobre o uso misto. Sim, esse PDM contempla apenas na ZEIA A e na zona de especial interesse empresarial, mas nas áreas residenciais, que não tem finalidade residencial, até 600 metros quadrados, não vai entrar no CA. Mas eu quero convidar vocês duas para ir lá na secretaria, já pode ir amanhã de manhã, para a gente esclarecer isso melhor para vocês. Se não ficar bem explícito, a gente acolhe a sugestão de vocês. Esses dois pontos eu queria chamar a atenção, mas a gente estará presente em todas as audiências temáticas e em todas que houverem aqui. Obrigado, boa noite. Considerações finais do relator. Senhor presidente, vereador Rogério Cardoso, senhor vereador Oswaldo Maturano, senhor vereador Anadelso Pereira, senhor vereador Arnaldinho Borgo, senhor vereador Bruno Lorenzucci, senhor vereador Ricardo Chiabai, que integram a comissão, senhor vereador Valdir do Restaurante, senhora vereadora Patrícia Crisanto, senhora vereadora Dona Arlete, senhor vereador Zé do Renascer, Mirim Montebeller, senhora vereadora Tia Nilma. Quero registrar aqui a presença do Eduardo, que representa o Fórum de Desenvolvimento da Região 5, também honrando a todos nós nessa audiência. Eu gostaria, senhor presidente, de deixar uma palavra final a todas as senhoras e todos os senhores presentes. E gostaria de que todos guardassem esta palavra. Senhor presidente, a cidade, no momento em que se acha, ela não pode prescindir da contribuição, da inteligência, do conhecimento de nenhum dos seus cidadãos e de nenhuma das suas cidadãs. As pessoas que se manifestaram aqui são pessoas que possuem um notório conhecimento sobre a cidade. Vila Velha é uma cidade que tem como característica a quase na quarta década já, do orçamento participativo, da democracia com participação popular. Parabenizar a Vossa Excelência pela serenidade com que conduziu os trabalhos. Parabenizar aos vereadores que, embora não seja um dia de uma reunião, vieram em peso na totalidade dos membros da mesa. Parabenizar a Prefeitura Municipal, porque também estão empenhados em continuar a ajudar a cidade nesta etapa, porque o projeto de plano diretor municipal é uno, ele continua na discussão aqui. Parabenizar a todas as pessoas que deixaram seus afazeres. Este plano diretor municipal há de ser um diferencial no crescimento com os propósitos, com os princípios que foram norteados em todas as falas. Quero dizer de uma forma especial e utilizar como um símbolo da presença e da participação popular a ex-secretária de Planejamento, Irene Leia, com quem tive o prazer de militar e de fundar o Conselho Comunitário no ano de 1983, em Vila Velha, que é para esse tipo de cidadão ativo, participante, intenso, para essa cidadania cheia de energia, que esta Câmara há de ouvir, há de participar e há de construir aquilo que é sonho de todos nós. Um lugar que esteja à altura da dignidade e do valor que todos nós, cidadãos e lavelhenses, damos. Desejo, senhor presidente, uma ótima noite a todos, que todos possam retornar às suas casas em paz e dizer
que iremos partilhar. Peço que aqueles que não assinaram aqui os seus formulários de presença, que assinem, coloquem o seu telefone para a gente se conectar via WhatsApp nesse grupo. Nós não temos mais de 250 pessoas hoje aqui, e para a gente estreitar os contatos também e o recebimento das contribuições, que todos quantos queiram dar possam ser ouvidos e respeitados. Era isso, senhor presidente, parabenizar a todos. Muito obrigado pelo exemplo de cidadania que todos deram aqui hoje, e nós haveremos de fazer um plano diretor municipal que terá uma intensa participação popular e que esteja à altura dos altos interesses da cidade, que é formada por todos os que aqui moram e vivem. Vereadora Tia Nilma. Boa noite, senhor presidente, e toda essa comissão, e toda esta galeria, todas as comissões que estão aqui representando cada região, cada bairro e, no entorno, Vila Velha completo. Eu estou ouvindo aqui esses debates e quero dizer aquilo que eu fiquei ali pensando. A discussão, ela é belíssima. Ela é fantástica, e a gente tem que discutir para poder chegar a algum lugar. Só que eu vejo que desde 2007 se discute e não se conclui. Eu estou dizendo isso porque Rio Marinho, a gente está falando de preservação, a gente está falando de construção, a gente está falando de mobilidade, a gente está falando de vários temas. E esta semana que passou, eu fui ao Rio Marinho e eu vejo um descaso tão grande, mas tão grande com o nosso município. Ele está completamente isolado. Rio Marinho, ele foi estrangulado e não tem fiscalização para defender. Rio Marinho foi lançado pela CESAM, caçambas de terra que cortou no entroncamento do Rio Marinho e Maria Preta. O Rio Maria Preta, ele foi arremessado para o canal de Cobilândia, para o canal da CESAM. E essa discussão hoje aqui eu fiquei ouvindo se alguém levantaria para fazer essa defesa. É um rio. Falou-se da lagoa, falou-se de muitas coisas que são prioritárias, são importantes, muito importantes. Mas, infelizmente, nós estamos olhando por partes dividido. E enquanto nós lutar dividido, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quando a gente debater, a gente tem que ter decisão, a gente tem que ter unidade para discutir e tomar um rumo. Vila Velha precisa tomar um rumo. Vila Velha está assim desordenada. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro e não se chega a lugar nenhum. Quando o excelentíssimo vereador Oswaldo Maturano colocou que as empresas, elas estão migrando para outro município, estão mesmo. Vila Velha está ficando isolado. Isolado porque não tem esse incentivo para que as empresas invistam em Vila Velha e faça gerar emprego e renda para a nossa comunidade, para o nosso povo, para as famílias de Vila Velha. E as empresas não estão sentindo esse incentivo para ficar em Vila Velha. E digo ainda mais. Quando foi discutido aqui a Lagoa Encantada, eu não vi mencionar em momento nenhum que a CESAM arremessa esgoto dentro dessa lagoa diretamente. Ela está jogando para dentro da Lagoa Encantada e contaminando essa lagoa, contaminando esta área.
E aqui ninguém debate com a CESAM para que ela realmente trata. Para que ela trata para jogar. Ela está cobrando dos moradores, ela está cobrando da população. E ela não está tratando. Ela está contaminando. Ela continua fazendo o papel agressivo à natureza. E a gente continua discutindo uma lagoa que sim é importante. Manancial de água é muito importante. Mas não seria importante se ele tiver contaminado. Então eu acho que tem que ter um olhar também para aquele esgoto que está sendo arremessado. Vocês que estão assim diretamente acompanhando, eu sei que vocês sabem. Vereador, o tempo encerrou. Já estou concluindo. Isto, se nós, juntos, vocês que estão de frente, não fizer essa defesa, não fizer junto, para poder a CESAM tomar uma posição, o nosso povo, os nossos mananciais, eles continuarão prejudicados e vamos continuar debatendo aqui anos e anos e não vamos chegar a lugar nenhum. Muito obrigado, senhores e senhoras. Uma boa noite. Muito bem. Nós já pedimos, nós já encaminhamos, William. Já encaminhamos. Ok. Vamos convidar a CESAM também para estar participando conosco da sessão temática de hidrologia. Aí nós poderemos esgotar mais a matéria. Nós queremos agradecer a participação de todos, a presença de todos. A audiência pública foi bem participativa. Nós queremos agradecer e convidar já para a próxima audiência pública, que será no dia 17 de abril. Todas as questões temáticas já estarão no nosso site, o site da Câmara, vilavelha.es.leg.br, e os senhores poderão estar acompanhando. O nosso boa noite a todos, fiquem com Deus, vão com Deus, até a próxima.